Olá, meu nome é Rodrigo, sou trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e responsável por essa exposição doutrinária que tem como título A Vida Moderna e o Auto-Perdão. Segundo a rotina em todos os trabalhos da sociedade, convido para que me acompanhem agora na nossa prece de abertura. Pai, obrigado pelo dom da vida. Inspira-nos, por favor, ao lembrarmos de Ti, de Jesus, dos nossos anjos da guarda, a desfrutarmos desta paz que decorre da nossa própria busca, do nosso próprio esforço, mas também de toda a misericórdia, de todo o amor que Tu tens para conosco. Neste clima de buscarmos a Ti, de buscarmos a Jesus, de buscarmos os nossos protetores espirituais, possamos deixar-nos envolver e iniciarmos agora esta exposição doutrinária. Esta exposição doutrinária, então, que tem como título, que tem como tema, a vida moderna e o auto-perdão, será dividida em 3 partes. Num primeiro momento, resgataremos uma breve passagem da vida de Jesus, quando o Mestre nos fala sobre a importância do perdão. Logo em seguida, caracterizaremos a vida moderna, ou mais especificamente, um pouco de como nós, nos dias de hoje, vivemos. Por fim, terminaremos essa exposição doutrinária falando sobre a necessidade não somente de perdoarmos as outras pessoas, de perdoarmos ao nosso próximo, mas fundamentalmente também de aprendermos, de exercitarmos e de como realizarmos esse auto-perdão tão necessário, indispensável para a nossa própria paz, para a nossa própria felicidade. Para o desenvolvimento deste tema, serão utilizados fundamentalmente 3 referências, 3 livros. O primeiro deles, que se chama A Boa Nova, psicografia de ditado pelo espírito Humberto de Campos por meio da psicografia de Chico Xavier. Além disso, ditado pelo espírito Joana de Ângeles para Divaldo Pereira Franco, também Amor, Imbatível Amor. E por fim, terceira referência que foi utilizada para o planejamento, para o desenvolvimento desta exposição doutrinária, Escutando Sentimentos, pelo espírito Hermâncio Dufour, por meio da psicografia do médium Vanderlei de Oliveira. Iniciando, portanto, o desenvolvimento do nosso tema, iniciando então a nossa exposição doutrinária, lembramos que no livro A Boa Nova, o espírito Humberto de Campos nos relembra que as primeiras peregrinações de Jesus foram repletas de importantes conquistas, de importantes triunfos. Eram espíritos humildes, trabalhadores, que por meio dos seus ensinamentos recuperavam a esperança na vida. Eram doentes, que tinham aliviadas as suas dores, que tinham então aliviados os seus sofrimentos. No entanto, o amor sobre o qual Jesus falava progressivamente começou a despertar a atenção de judeus mais rigorosos, que passaram a ver no Cristo um importante ou um perigoso revolucionário. Portanto, uma das suas primeiras viagens à pequena cidade de Nazaré encontrou ou foi experimentada com muitas dificuldades, antecedendo a ida de Jesus e a ida dos seus discípulos até Nazaré. Muitos judeus disseminaram então naquela pequena cidade falsas informações a respeito de Jesus e dos seus companheiros de trabalho. Chegando então na pequena cidade e percebendo a dificuldade da sua tarefa, do seu trabalho, naquela pequena localidade, Jesus, com um breve sorriso, com um pequeno sorriso no seu rosto, orientou que o seu grupo de trabalho então se retirasse da sociedade, daquela cidade.
Percebendo, então, a orientação de Jesus e muitos discípulos discordando das falsas informações que foram divulgadas a respeito do Mestre e deles mesmos, reagiram com bastante intensidade, inclusive violência, àquelas falsas informações e à reação da população. Assim mesmo, calmamente, o Mestre se retirou da cidade e retornou para a sua origem. Alguns dias depois, no entanto, aproveitando uma oportunidade, Pedro e Filipe buscaram conversar em particular com Jesus. Lhe disseram então: Mestre, disseram a teu respeito que tu eras um servo de Satanás. Percebendo que nada fazias, que não reagias, nós reagimos com muita intensidade, com muita força, para provarmos e para dizermos que não eram verdadeiras as informações que eram divulgadas a teu respeito. Jesus ouvia então calmamente e tranquilamente todas as colocações dos seus discípulos, dos seus amigos. Ao final delas, calmamente perguntou então a Pedro e a Filipe: poderemos, de certo, colher uvas dos espinheiros? De maneira alguma me entregaria a Nazaré numa contenda inútil. Após todo o conflito, após toda a discussão, encontramos apenas menores possibilidades de divulgarmos e de exemplificarmos o amor triunfante. Persistiremos ou continuaremos somente com maiores possibilidades de divulgarmos e de disseminarmos odiosas dissensões. E percebendo que os seus discípulos progressivamente se punham a refletir, se punham a pensar e a meditar sobre os seus ensinamentos e sobre as suas colocações, mais adiante, naquele mesmo diálogo, Jesus então prosseguiu: companheiros, em todas as oportunidades devemos nos bastar apenas com o nosso próprio trabalho. Sem muitas circunstâncias, sem muitas oportunidades da vida, alguns companheiros nos parecem insuportáveis. É possível que em muitas situações também nós sejamos percebidos da mesma forma pelas outras pessoas. Portanto, sempre que tivermos a necessidade, é fundamental aprendermos a perdoar os nossos inimigos, amar os nossos adversários e trabalhar pelo bem daqueles que zombam da nossa fé. Quando procurei incentivar, ou quando procurei ensinar a vocês que é fundamental perdoar os nossos inimigos, queria dizer também que é indispensável ou que é impossível chegarmos a Deus cultivando ódios nos nossos corações. Portanto, estas palavras, esta passagem da vida de Jesus nos fala fundamentalmente sobre a importância de aprendermos a perdoar os nossos inimigos, de aprendermos a perdoar os nossos adversários. Como, porém, procedermos quando nós mesmos identificarmos que nós mesmos somos os nossos maiores adversários? Como agirmos naquelas situações em que nós somos a pessoa que é odiada, a pessoa que é considerada insuportável, mas também aquela pessoa que se frustra, aquela pessoa que cultiva mágoas, aquela pessoa que cultiva ódios e rancores contra nós mesmos? Como agirmos então, mais uma vez, nessas circunstâncias em que nós mesmos nos identificamos como os nossos maiores, quem sabe se não, os nossos únicos adversários? Joana de Ângeles, no livro então Amor, Imbatível Amor, lembra-nos que a ciência e o desenvolvimento da tecnologia têm proporcionado importantes facilidades, muitos benefícios à nossa vida moderna.
benefícios em termos de saúde e higiene, mais facilidades de comunicação e locomoção, mais facilidades também de interrelacionamentos pessoais, inclusive com pessoas que se encontram bastante distantes de nós e, portanto, também mais amplas possibilidades de solidariedade e de ajuda ao próximo. No entanto, essa mesma vida moderna nos convida, nos convoca, permanentemente e fundamentalmente a olharmos principalmente para fora de nós mesmos. A indústria, quase todos os dias, produz novos telefones, novos computadores, novos carros com mais amplos recursos. A mídia divulga-os como se eles fossem absolutamente indispensáveis, fundamentais para a nossa própria felicidade. As crianças, no dia de hoje, já não encontram mais alegria em criar e inventar os seus próprios brinquedos e as suas próprias brincadeiras. Querem, almejam, ambicionam, todas as semanas, se não todos os dias, os novos lançamentos divulgados na televisão e na internet. A nossa renda, os nossos ganhos, parecem já não ser suficientes para satisfazerem ou para suprirem todas as necessidades ou todas as demandas que nós mesmos criamos para nós mesmos. A mídia divulga todos os dias um conjunto de informações, mas a maior parte delas nos falam principalmente sobre guerras, sobre desastres, sobre infidelidade, sobre roubo, sobre o sexo irresponsável e um conjunto de outras situações. No entanto, não dispondo de tempo para refletir sobre todas essas demandas que lhe chegam de fora. E frequentemente desarmado, psicologicamente, para realizar resistência em relação a todas essas demandas que lhe falam sobre um modo de viver, sobre um modo de ser no mundo, um modo de ser no mundo que fundamentalmente nos faz olhar para fora de nós mesmos e nos criar necessidades, demandas e exigências muitas vezes ilusórias e insatisfeitas, o indivíduo progressivamente começa a se frustrar consigo mesmo. Percebe-se incapaz, incompetente, insuficiente para atender todas as demandas, todas as exigências que ele mesmo faz para ele mesmo, que a sociedade, que os filhos, que o cônjuge ou a cônjuge lhe fazem em relação a ele mesmo. O indivíduo percebe-se, então, incompetente e incapaz de atender a todas as demandas sociais e, com isso, se frustra. Se frustra, pois se percebe insuficiente e incapaz para ser um bom cidadão, uma boa pessoa e corresponder a todas as expectativas que o meio externo, que as outras pessoas, que a sua família, enfim, que a sociedade tem em relação a ele mesmo. Passa, então, a vivenciar estes sentimentos de frustração, de rancor, de mágoa, de tristeza em relação a si mesmo, entregando-se ao comportamento de massa, à loucura exagerada, ao sexo irresponsável, aos vícios, às drogas lícitas e às drogas ilícitas. Progressivamente, porém, percebendo que este modo de vida e que esta conduta não lhe proporcionam a felicidade, a paz, a esperança que ele tanto almeja, inconsciente ou conscientemente, gradualmente começa a pensar: como romper, como superar, como modificar esta forma de vida? De fato, não conseguiremos nós individualmente mudarmos a forma de vida moderna. Primeiro, porque é neste tempo, aqui e agora, que nós estamos encarnados, portanto, para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, é aqui, é agora, que cada um de nós precisa viver e precisa encontrar a felicidade com a sua própria vida.
Segundo, porque ainda que nos dias atuais, na vida moderna, nós mesmos criemos um conjunto de necessidades fantasiosas, ilusórias, existem aquelas outras indispensáveis que nós precisamos suprir para a nossa própria subsistência, para a nossa própria sobrevivência e também para nós honrarmos com todos aqueles compromissos que nós assumimos conosco, com os nossos familiares e com a sociedade. Eis, então, que para nos ajudarem em relação a esse processo, o espírito irmão Sidufo, no livro Escutando Sentimentos, nos fala: a todos nós, seres, crianças espirituais, ansiosos por encontrarmos a felicidade, mas sem sabermos o que ou como fazermos para chegarmos até ela, Irmã Sidufo então nos lembra que o caminho é único, é igual, é universal para absolutamente todas as pessoas, ou seja, o bem e o amor. No entanto, a forma de caminhar, a forma de percorrer a vida deve ser absolutamente individual, absolutamente singular para cada pessoa. Prossegue então, irmã Sidufo: cada um de nós, na família e na sociedade, tem se esforçado bastante para aplicar os preceitos do Evangelho em relação às outras pessoas. Jesus, porém, nos ensinou: ama a teu próximo, mas acrescentou, como a ti mesmo. Em sentido bastante próximo, ou em sentido idêntico a esse, Joana de Ângeles, mais uma vez, no livro Amor, Imbatível Amor, nos lembra que para a nossa própria felicidade, para a nossa própria paz e para a nossa própria saúde mental, todos nós precisamos, temos necessidades de vivermos o nosso mundo interior. Sem nos isolarmos, sem nos afastarmos da sociedade, sem rompermos com a sociedade. Cada um precisa encontrar para a sua própria felicidade e para conseguir melhor refletir sobre as demandas, as exigências da vida moderna. Cada um precisa encontrar, vivenciar momentos de solidão, momentos de contato com a sua própria intimidade. Realizarmos exercícios físicos. Realizarmos exercícios rítmicos, assim como caminhadas, corridas, natação, ciclismo. Dispormos de momento de meditação e orientação. Realizarmos conversas construtivas. Lermos um bom livro. São atitudes absolutamente indispensáveis para melhor conseguirmos viver na atualidade. Portanto, para desfrutarmos desta paz, para desfrutarmos desta felicidade, para desfrutarmos do amor em relação a nós mesmos e conseguirmos melhor lidarmos com todas estas exigências que a vida moderna nos faz e que frequentemente nos percebemos incapazes, incompetentes para satisfazermos, existem alguns passos, algumas atitudes que cada pessoa, na sua própria intimidade, na sua própria individualidade, na relação consigo mesma, deve escolher se quer ou não adotar. Primeiro passo, primeira atitude. Uma semana é composta por 7 dias, ou mais especificamente, por 10.080 minutos. Será que nós já paramos para pensar quantos desses dias, ou melhor, quantos desses minutos nós dedicamos para nós mesmos? Segundo passo. É evidente e indispensável que na vida social nós ouçamos e consideremos as opiniões, as manifestações, as recomendações e muitas vezes, inclusive, as reprimendas, os conselhos das outras pessoas. Diz-nos, porém,
Joana de Ângeles. Ninguém deve delegar às outras pessoas a escolha sobre como e de que forma caminharmos. Cada um deve assumir para si mesmo a responsabilidade de escolher qual e como será o seu caminho. A escolha de como nós caminharemos ao longo desta existência deve ser uma escolha de cada pessoa, deve ser uma escolha singular e individual. Além disso, Joana de Ângeles prossegue. Todos nós, espíritos que experimentamos, na atualidade, alguma experiência disso que se chama de depressão, temos nos acostumado, desde vidas passadas, desde reencarnações remotas, a buscarmos fundamentalmente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Porém, será que nós já paramos para pensar no nosso próprio mundo íntimo, sobre aquilo que é mais adequado ou sobre aquilo que mais nos convém? A autora espiritual, então, nos lembra que a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental, fundamentalmente decorrem de nós desenvolvermos uma relação harmônica com as leis universais. Terceiro passo, então, indispensável, fundamental para a nossa própria felicidade. A vida moderna, conforme anteriormente relatado, permanentemente nos apresenta um conjunto de metas, um conjunto de objetivos existenciais que frequentemente, para a maior parte das pessoas, são absolutamente inalcançáveis, impossíveis de serem atingidos na sua plenitude, mesmo que ao longo de toda a nossa existência. Precisamos, portanto, cada um de nós, aprendermos a estabelecer metas, propósitos de vidas compatíveis com a nossa capacidade de realização. Porque a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e, consequentemente, a nossa própria felicidade também vão gradualmente se manifestando à medida que nós mesmos nos percebemos capazes de corresponder e capazes de alcançar os objetivos que nós mesmos estabelecemos para a nossa própria existência, para a nossa própria vida. Portanto, depois de passarmos a dispor de momentos para nós mesmos, de exercitarmos a capacidade de realizarmos as nossas próprias escolhas e também de progressivamente identificarmos e nós mesmos sermos os responsáveis por construirmos, por elaborarmos propósitos existenciais para nós mesmos, existe ainda um quarto passo, uma quarta atitude que absolutamente todos nós precisaríamos desenvolver para, segundo Joana de Ângeles, encontrarmos a própria paz e desfrutarmos da nossa própria felicidade. Lembra-nos então a autora espiritual. Cada um de nós, espíritos ainda em processo de evolução, crianças espirituais, temos sido muito rigorosos, muito inflexíveis, muito rígidos, em quase todos os julgamentos que nós fazemos das outras pessoas e também de nós mesmos. Precisamos, portanto, aprender a diferenciar a atitude arrogante de buscarmos a perfeição do sentimento honesto, do sentimento saudável, do sentimento genuíno de progressivamente buscarmos o nosso auto-melhoramento. Lembra-nos mais uma vez a autora espiritual que as palavras de Jesus, ditas para Pedro, ao final daquele diálogo que narrei para vocês no início desta exposição doutrinária, devem ser aplicadas também para nós mesmos, todas as vezes que nós mesmos nos percebermos como sendo os nossos principais adversários, ou todas as vezes que identificarmos que nós mesmos, no presente ou no passado, adotamos, assumimos, realizamos alguma atitude que não corresponde com aquilo que nós mesmos julgamos como sendo mais adequado ou mais conveniente para nós mesmos.
Pedro, então, no final daquele diálogo, no final daquela passagem narrada pelo espírito Humberto de Campos, pergunta a Jesus: Mestre, então, quantas vezes terei que perdoar o meu adversário quando ele pecar, quando ele errar contra mim? Será até 7 vezes ou será até 70 vezes? Eis então que mais uma vez Jesus olha calmamente, misericordiosamente para Pedro e lhe diz: Pedro, não te digo que deverás perdoar até o teu irmão 7 vezes ou nem mesmo 70 vezes, mas deverá perdoar 70 vezes, 7 vezes. Portanto, todos nós, para desenvolvermos esse auto-perdão, essa misericórdia em relação a todos nós, ou a nós mesmos, sempre que nós nos percebermos como os principais adversários, os principais inimigos na vida moderna da nossa própria felicidade, precisamos lembrar que Deus, todos os dias nos concede uma nova oportunidade. Deus nos concede diferentes encarnações, múltiplas existências, para realizarmos este progresso humano que não pode ser conseguido, que não pode ser obtido em apenas uma existência. Portanto, assim como Deus, assim como Jesus, confiam em nós e compreendem que o nosso destino, o destino de absolutamente todas as pessoas é a felicidade, precisamos nós mesmos nos concedermos novas oportunidades, porque no nosso destino, invariavelmente, de absolutamente todas as pessoas, de absolutamente todos os espíritos, encarnados e desencarnados, está o progresso, está o amor por si mesmo, está a felicidade. Mencionadas essas palavras, convido para que me acompanhem agora na prece de encerramento da nossa exposição doutrinária. Pai, muito obrigado, Pai, por te percebermos na nossa própria intimidade. Muito obrigado por nos deixares vir até a terra, Jesus, nos trazendo todos os seus ensinamentos, mas principalmente todo o seu sentimento. Que nesta hora, assim como em todas as oportunidades das nossas existências, sejamos nós capazes de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos e sentirmos este amor, esta paz, este otimismo e esta esperança que decorrem do contato, que decorrem da tua lembrança. Cultivando então, nesta oportunidade, neste minuto, estes sentimentos, este propósito de nos buscarmos e de te encontrarmos dentro de nós mesmos, permaneçamos hoje e sempre com esta paz. Que assim seja.